Saudações a todos. Sejam bem-vindos à oitava semana universitária da Unilab Ceará, intitulado a Universidade pós-isolamento social, desafios, expectativas e perspectivas. Meu nome é Sofonias Lopes Jó, bacharel em Humanidades, atualmente cursando a Sociologia na Unilab. Meu orientador é Sebastião André Alves de Lima Filho, meu querido professor. O tema do nosso trabalho é intitulado A Constante Estabilidade da Democracia Guineense, de 94 a maio de 2022. Bem, sabemos que tratar da democracia num país que é colonizado é bom frisar, primeiramente, o aspecto do colono no país. É compreensível que a colonização da Guiné-Bissau durou 527 anos de subjugação e exploração pela República Portuguesa. Portanto, o renascimento africano é conhecido nos períodos da libertação e independência dos países africanos. Neles tinham como objetivo esses recentes estados independentes conseguir o desenvolvimento de forma econômica, sem deixar de lado os problemas sociais e políticos que enfrentavam. E as dinâmicas da democracia, as dinâmicas da transição da democracia na Guiné-Bissau começaram a ter o início nos anos 90, tendo como precursores os líderes do Partido Único, na altura, que é o PAIGC, o Partido Africano para a Independência da Guiné-Bissau e Cabo Verde. Trazendo a metodologia do nosso trabalho, nesse nosso trabalho utilizamos o método qualitativo de cunho bibliográfico. O método qualitativo apontado pelo Creswell, 2010, frisa que este método qualitativo visa analisar e compreender determinado sentido otorgado por uma sociedade sobre um fenômeno. Nesse caso, o nosso trabalho está voltado à compreensão dos motivos da instabilidade da democracia na Guiné-Bissau, que é um fenômeno que aparece dentro dessa sociedade. Nos resultados de discussões que fizemos, chegamos a certa conclusão de que a Guiné-Bissau passou por sérios problemas e que os próprios sociólogos tentaram analisar em diferentes perspectivas. Nesse caso, o sociólogo Paulo Anoste e Artemisa Odila Candé Monteiro frisam que a proclamação do PGC como partido-Estado após a independência trata-se de uma instalação de um poder elitista com um pendor concentrado nas mãos de um grupo de pessoas. Isto é, para o Karl Marx, esta ideia de concentrar o poder nas mãos de uma elite é considerado como o Estado é considerado, nesse caso, um instrumento de dominação da burguesia. Portanto, o Cardoso, um dos estudiosos das ciências sociais da Guiné-Bissau, reconhece que a elite política guineense continua até então sofrendo de duas heranças negativas, de uma política repressiva colonial, que não deixou que se desenvolvesse uma elite autóctone, e mais tarde o Estado pós-colonial, que por causa de uma política repressiva do Partido Único não permitiu igualmente o desenvolvimento de uma sociedade autônoma. Portanto, essa conjuntura da dominação da elite política trouxe vários aspectos negativos para a política guineense, em que o Estado acabou por endividando-se muito dos seus parceiros internacionais em benefício de certos líderes do PAIGC. A democracia chegou à África, nesse caso, após as independências, como um modelo de alternância dos governos anteriores. Portanto, a Évora vai dizer que
a grande maioria dos regimes que se transitaram para a democracia na terceira onda da democratização demonstraram até os momentos atuais a grande fragilidade. Muitos desses regimes se estagnaram, se transformando em democracias minimalistas. Isto quer dizer que as democracias que se transitaram na terceira onda se estagnaram só nas realizações das eleições. E para Reski e Júnior, a democracia liberal, que após o embate da República norte-americana e a União Soviética, a democracia se apareceu para os Estados como uma panaceia para os conflitos sociais. E isso não passou de um mero engano. Portanto, a Guiné-Bissau, desde 2000 a 2012, continua vivendo a instabilidade política e governamental que atingiu todas as instituições, com vários acontecimentos que marcaram a esfera social guineense. A luta pela chegada ao poder se começou após as primeiras eleições de 94 e 99. No primeiro momento, em 94, em que o PSGC ganhou as eleições e não conseguiu completar o mandato, que sofreu o golpe de Estado em 7 de junho de 1988. As eleições de 99 foram vencidas pelo PRS, Partido da Renovação Social, tendo o seu líder, o Dr. Kumbaya, também não conseguiu terminar o seu próprio mandato e sofreu um golpe em 14 de setembro de 2003. Portanto, esses acontecimentos continuaram-se de uma forma corriqueira até o ano 2012. Portanto, falando disso, o governo de Kumbaya é um governo que é marcado pelos escândalos da corrupção. Esses escândalos é uma herança colonial herdada através de uma centralização das instituições governamentais dos portugueses. Portanto, as eleições de 2014, que reacendia a esperança dos cidadãos guineenses, não passou de um equívoco da própria sociedade, em que o PSGC saiu como vencedor, mas durante o percurso do mandato houve vários acontecimentos que fizeram com que a Guiné-Bissau voltasse de novo a viver os motivos de instabilidade, os acontecimentos que não ajudaram em progredir as instituições sociais da ordem democrática. Portanto, Levitsky e Ziblatt, os autores que escreveram o livro Como as Democracias Morrem, apontam que para a ruptura da democracia não precisa de um plano. Ela pode resultar de uma sequência antecipada de acontecimentos. Isto é, desde a entrada do Umaru Sissoko Embalo ao poder em 2019, os mesmos acontecimentos que começaram em 2000 até 2012, começaram de novo a ter um lugar dentro da esfera política guineense. Portanto, baseando nos fatos que tivemos, as evidências obtidas, deduzimos que o PSGC, enquanto partido-Estado que conduziu o processo da democracia, subestimou a complexidade da sociedade guineense em termos socioeconômicos, étnico, cultural, educacional e de si mesmo, enquanto instituição com problemas internos ao adotar. A herança colonial portuguesa, herdada pelo PSGC, e a forma como este tem manuseado o poder, fez com que todos os partidos opositores que ganharam as eleições após a democracia perderam a confiança em relação aos outros e se tornaram opressores como o PSGC havia sido. Este passado anátema criado pelo PSGC é ainda resquício para certos partidos políticos de dizer obrigado. Essas são as referências que utilizamos no nosso trabalho. Obrigado, Iago, por partilhar o meu trabalho com vocês. Meus agradecimentos e um bom semana universitário.